Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos aí mais uma vez no nosso canal Estudar Kardec. E hoje estamos trazendo para vocês aqui um trabalho também, não um trabalho muito grande também, é um trabalho pequeno, que vai ser feito em um só capítulo, né? Em uma só parte, e muito interessante. Nós recebemos também essa sugestão aqui de um amigo e vamos passar aí esse trabalho para vocês. É um trabalho de José Herculano Pires, que foi extraído do livro Mistério do Bem e do Mal. E eu não estou aqui hoje eu não trouxe nem o livro, nós estamos aqui hoje com o computador. Peço desculpa porque a gente vai ter que ficar mexendo aqui de um lado e do outro para poder passar aqui, mas vai dar tudo certo e o trabalho vai fluir bem. O trabalho tem como título Estudar Kardec para discernimento doutrinário. Então, para termos um bom discernimento doutrinário, é importante, eu diria necessário se estudar Allan Kardec. Eu acho muito interessante esse trabalho de José Herculano Pires, que assim que me sugeriram, eu falei, epa, esse é bom, vamos fazer porque esse aí é bom. Mas não vamos ficar tomando muito tempo não, né? Vamos ao trabalho. Diz ele assim: há muitas confusões, feitas intencionalmente ou não, entre o espiritismo e numerosas formas de crendice popular, inclusive as formas de sincretismo religioso afro-brasileiro. Vamos deixar aqui logo de início muito bem claro que quando José Herculano Pires se referia aos trabalhos afro-brasileiros, Umbanda, né, principalmente, ele não estava fazendo crítica não, muito pelo contrário, né? Ele sempre apoiou, sempre elogiou os trabalhos feitos pelos nossos irmãos lá da Umbanda. Ele faz um comparativo. Continua. Inclusive as formas de sincretismo religioso afro-brasileiro, hoje largamente difundido e que competem com a doutrina espírita. Costuma-se fazer intencionalmente essas confusões, com o fim de afastar o espiritismo às pessoas cultas. Por outro lado, alguns espíritas mal orientados, que não conhecem a própria doutrina, colaboram neste trabalho de confusão, admitindo como doutrinárias as mais estranhas manifestações mediúnicas e as mais evidentes mistificações. Ou seja, alguém que queria jogar gasolina na fogueira para apagar a fogueira e estava aumentando a fogueira, né? Já naquele tempo, e isso não era uma coisa que prejudicaria somente o espiritismo. Isso prejudicaria também os nossos irmãos, né? Porque os nossos irmãos da religião de Umbanda usavam o sincretismo religioso para poder exercer o seu trabalho, porque era um trabalho mal visto. A imprensa, as leis combatiam muito, não deixavam que ele fizesse. No início, lá atrás, né? Muito lá atrás mesmo, na época da escravidão e tudo, eles tinham que fingir que estavam adorando aos santos dos católicos para poder fazer os seus trabalhos. E daí foi surgindo essa ligação entre
os santos da Igreja Católica com a Umbanda, né, que é o sincretismo religioso. Mas isso também é uma outra história. Em algum momento, se vocês quiserem, se alguém se interessar e escrever para a gente vai falar aqui, e eu vou ter um grande prazer em falar sobre a história dessa religião também, que eu acho muito importante, tá? Porque ela começou dentro do Espiritismo. Para muitos que não sabem, ela teve a sua origem na Federação Espírita de Niterói Neves. Foi lá a primeira vez que surgiu o termo Umbanda, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, a qual eu tenho um imenso carinho, imenso amor e imensa saudade, porque era uma pessoa muito bacana, muito meigo, muito responsável com os trabalhos mediúnicos que ele fazia na nossa Umbanda. É isso? Mas vamos lá. Alguns leitores se mostram justamente alarmados com a larga aceitação que vem tendo em certos meios doutrinários, práticas de Umbanda e comunicações de Ramatiz. E nos escrevem a respeito, pedindo uma palavra nossa sobre esse assunto. Pediram a ele a opinião sobre essas coisas, porque deveria haver, quer dizer, eu vou usar esse termo porque eu não estava lá, não sei, deveria haver em algum momento algum centro, alguma casa que estava misturando as coisas, quando não era para acontecer isso, né? Na verdade, já escrevemos numerosas crônicas tratando da necessidade da vigilância nos meios espíritas, de maior e mais seguro conhecimento dos nossos princípios e apontando os perigos decorrentes do entusiasmo fácil, da aceitação apressada de certas inovações, pois nem todos sabem mais. Até hoje ainda existe, né, pessoas querendo inovar, querendo trazer coisas para dentro do espiritismo que não é espiritismo. Isso não vem lá daquele tempo, não, e não é só da Umbanda ou de outra coisa, não. Da parte esotérica também, tem muita coisa que estão trazendo para cá, sabe, fazendo misturas. Ainda hoje tem, eu afirmo, garanto e provo que ainda hoje tem gente fazendo mistura dessas coisas. Não estamos aqui criticando as outras coisas dos outros, muito pelo contrário, cada um tem lá o seu trabalho, faz, é de grande valor, é importante para eles, tanto os nossos irmãos esotéricos lá com seus trabalhos, né, que oriundos do Oriente, tanto os nossos irmãos de Umbanda com seus trabalhos oriundos da África, que é de grande importância e avalia para eles. E nós temos que respeitá-los, assim como eles respeitam o nosso. Nós não podemos falar mal deles, não podemos dizer nada. Nós só não podemos pegar o trabalho deles e trazer para dentro do nosso trabalho, que não tem nada a ver. Podemos sim até levar o nosso trabalho, que é um trabalho de estudo, espiritismo, estudo, filosofia e ciência. A gente pode até levar lá para o lado deles estudar o evangelho, como muitas casas de Umbanda, principalmente uma que eu frequentei por muitos anos da minha vida, lá nós estudávamos o evangelho segundo o espiritismo, porque não tinha um livro ditado por alguém que fosse centrado para os trabalhos de Umbanda. E a gente lia com o maior prazer, com o maior carinho, os livros da codificação de Allan Kardec. E seguimos aqui. Kardec dizia, com muita razão, que os adeptos demasiado entusiastas são mais perigosos para a doutrina que os próprios adversários. Desculpe o sorriso, mas é verdade, né? Já tinha na época de Kardec, hoje ainda tem alguma coisinha por aí, sim, de a gente ter que ter cuidado com aqueles que estão do nosso lado, né?
como tem um título aí de um filme, Dormindo com o Inimigo, né? Às vezes a gente está dormindo com o inimigo e não sabe. Segue ele. Porque estes, combatendo o que não conhece, evidenciam a própria fraqueza e contribuem para o esclarecimento do povo, enquanto os adeptos de entusiasmo fácil comprometem a causa. O que estamos vendo hoje no meio espírita brasileiro não é mais do que a confirmação dessa assertiva do codificador. Ele diz aí claramente, o que ele está falando hoje, o codificador já falava lá atrás. Já dizia Kardec lá atrás, já nos alertava. Espíritas demasiado entusiastas estão sempre prontos para receber qualquer nova revelação, sem ao menos, como nós dissemos aí no estudo, né, há pouco tempo, sem virar a página, gente, sem olhar o outro lado da moeda, e aceita, engole, e depois quer entubar isso nos outros, quer que os outros desçam goela abaixo com aquilo, achando que aquilo é pura verdade, mas ledo engano. Que lhes sejam oferecidas e divulgá-las sofre gradualmente com verdades incontestáveis. Que diferença entre o equilíbrio e a ponderação de Kardec e essa foiteza inútil e prejudicial. Diz ele aqui no esclarecimento. No tocante à Umbanda, já dissemos aqui numerosas vezes que se trata de uma forma de sincretismo religioso. Eu também acabei de falar. Ou seja, de mistura de religiões e cultos com o qual o espiritismo nada tem a ver. Os nossos irmãos umbandistas tinham que fazer esta mistura para que o Senhor deles não os açoitasse, achando que eles estavam cultuando outra coisa. Eles não queriam apanhar. Então eles fizeram essa comparação, não é? Vamos dar um exemplo aqui para todos ficarem sabendo, né? Pegavam lá o santo da Igreja Católica, São Sebastião, botava lá e dizia que para eles era Oxóssi. Mas para o dono do escravo era São Sebastião. Então, para o dono do escravo, eles estavam cultuando São Sebastião. Estavam lá fazendo homenagem a São Sebastião. Quando, no fundo, não era, né? É uma história bonita de se ver. Quem sabe eu não trago aqui para vocês. As formas de sincretismo religioso são praticamente as nebulosas sociais que nascem as novas religiões. A Umbanda já superou a fase inicial de nebulosa, estando agora em plena fase de condensação. É por isso que ela se difunde com mais intensidade. Já se pode dizer que é uma nova religião. Isso, afirmação do nosso querido José Herculano Pires, a qual eu endosso. Formada com elemento de crenças africanas, indígenas, misturado a crenças e formas do culto do catolicismo e do islamismo, em franco desenvolvimento entre nós. Naquela época já estava se desenvolvendo isso. O espiritismo não participou da formação, embora os nossos sociólogos em geral, exatamente por desconhecerem o espiritismo, digam o contrário, pois confunde o mediunismo primitivo, de origem africana e indígena, com o princípio da doutrina moderna. E ainda tem, infelizmente, até hoje, pessoas que confundem e não sabem a diferença entre espiritismo e mediunidade. Aqui, está bem separado um do outro. Espiritismo e mediunidade. Tem um monte que ainda não sabe isso. Para eles é a mesma coisa.
Sabe por causa de quê, meus irmãos? Daquilo que eu quase nem falo sempre aqui. Estudo, falta de conhecimento, falta de preparo, falta de interesse, falta de dedicação, falta de amor, falta de fé. Isso tudo. Por querem simplesmente aparecerem. Estão preocupados com mídia. Estão preocupados em estar lá reinando. Eu sou o presidente da casa, eu sou o diretor da casa. Quando isso não tem valor nenhum perante a grandeza de que é o nosso trabalho. Porque lá o presidente e o participante, o médium, o espírita atuante são iguais. Eles têm a mesma altura, o mesmo peso, o mesmo ideal. Não se eu sou mais do que você é mais do que eu. É claro que tem uns que sabem mais do que o outro, porque já chegaram mais na frente, estão estudando, estão mais avançados. Os mais novos estão começando agora, mas na maioria todo mundo é igual. Continuemos aqui. Nós espíritas devemos respeitar sempre a Umbanda, uma religião nascente, mas não podemos admitir confusões entre suas práticas sincréticas e as práticas espíritas. É claro que não. Assim como eles também. Vamos lá, vai para a casa deles, né? Tem lá um trabalho deles, vamos levar o nosso para misturar no meio. Não tem sentido, eles também não vão aceitar. Quanto às mensagens de Ramatiz, também já tivemos ocasião de declarar que se trata de mensagens mediúnicas a serem examinadas. Não é também chute na porta, não. Né? De nossa parte, consideramos-las como mensagens confusas, dogmáticas, vazadas na linguagem típica dos espíritos, chamado de pseudo-sábios, a que Kardec se refere na escala espírita do Livro dos Espíritos, cheia de afirmações absurdas e até mesmo contraditórias. Lembra quando nós falamos da enxurrada de livros, né? Do texto, podemos escrever tudo que os espíritos falam, não sei o que lá, é enquadrado nisso aí mais ou menos. Essas mensagens revelam uma fonte que devia ser encarada com menos entusiasmo e com mais cautela pelos espíritas. Falamos isso lá, né? Na coisa. Eu enfatizei bastante isso. Não se vê o livro pela capa, não se vê o livro pela grossura dele, não. Eu fiz um estudo que está publicado aí no nosso canal, não sei em quantos capítulos são, não me recordo agora no momento, sobre conversar com os espíritos, né? É um livro pequenininho assim, ó, que eu estudei, mas o autor dele levou mais de 10 anos para fazer esse livrinho, para nos trazer informações exatas, para não errarmos na hora de estarmos conversando com os espíritos nas sessões mediúnicas, seja elas de qualquer tipo de desobsessão ou de conforto espiritual, não sei o nome que cada um queira dar aí na sua casa. Mas levou 10 anos analisando, estudando e mostrando falhas que acontecem até hoje por coisas simples que poderíamos ter feito de melhor forma. Em geral, encerrando, ele está falando aqui, em geral, os nossos confrades se entusiasmam com as novas revelações, aparentemente contidas nas mesmas
esquecendo-se de passá-las, como aconselhava Kardec, pelo crivo da razão. Escreveu, toma, aceitei. Beleza, acabou, ponto. É assim? Eu acredito que não. Eu tenho quase certeza que não. Mas tem que ser analisado. As comunicações têm que ser analisadas. Você não pode sair largando elas por aí como se fosse uma coisa normal. O que temos de aconselhar a todos, pelo menos a todos que nos consultam a respeito, é mais leitura, é mais estudo de Kardec e menos atenção a espíritos que tudo sabem e a tudo respondem com muita facilidade, usando sempre uma linguagem envolvente em que todos sabem dividir a verdade, a verdade do erro. Lá no trabalho que eu fiz e que fala sobre isso, falando com os espíritos, está lá no canal, a gente fala isso aí, ó, exatamente isso. Prestar atenção para ver quando é que eles estão querendo passar uma rasteira. É o que eles fazem. Tem brecha, eles vão passar uma rasteira. Choram, né? Tem muitos que choram e até comovem o médium, que não é para se comover, se comovem até o médium. E, no entanto, estão ali brincando, gente. Não é nada daquilo que ele está falando. Mas é preciso ter conhecimento. Para ter conhecimento é preciso estudar. E, encerrando ele, o Espiritismo, dizia Caibar Schutel, é uma questão de bom senso. Procuremos andar na maneira sensata, na aceitação das mensagens mediúnicas. Esse trabalho, meus irmãos, foi extraído do livro O Mistério do Bem e do Mal, um trabalho excelente do nosso querido irmão José Herculano Pires, que tem o título Estudar Kardec para Discernimento Doutrinário. Excelente trabalho, gostei muito, agradeço ao irmão, já agradeci, né, por e-mail, nós já fizemos um agradecimento lá pelo e-mail ao irmão, e agora aqui no nosso vídeo estamos agradecendo de novo o irmão pela sugestão que ele nos deu. Eu tenho esse livro, O Mistério do Bem e do Mal, eu tenho ele no meu computador em PDF, eu não tenho ele físico não, mas vou até dar uma revisada lá para ver que deve ter outros temas lá bonitos de José Herculano Pires para trazer para vocês, ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado por estarem conosco aqui do canal Estudar Kardec mais uma vez e até o nosso próximo encontro, que será em breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um beijo em seu coração e até o nosso próximo encontro. Ah, não se esqueçam, Espiritismo sem estudo é Espiritismo sem qualidade. Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.